Boa noite, muito boa noite. Olha nós aqui, professora Elza, de novo aos domingos. Isso, eu acabei dando uma descansada dos domingos, não? Então, muito boa noite. Eu vou aqui tirar alguns minutos, né, para dar boa noite a Sol, a Márcia Domingos, a Nara. Ei, Nara, muito boa noite. Márcia, querida, boa noite. Daziela, boa noite. Rosa Dantas, oh, minha querida. É gostoso, não? Quanto respeito vocês têm por mim, né? E é tão maravilhoso ser chamado de professora, sabia? Porque eu honro tanto o magistério, honro tanto isso que eu escolhi fazer. A Marcela Perrone, a Célia, maravilha. Gonçalves, Sandra Gonçalves, muito bom. A Manuele, é isso? Abraço de Santa Catarina, boa noite. De onde vocês falam comigo? Família Escola Sistêmica, muito boa noite. Meus queridos consteladores que estejam aqui conosco. Hoje uma live bem especial, né? Vamos estar em 3. Olha, Gabriela, oi Gabriela, Vânia, Adelina lá de Vitória. Ei, Adelina, vamos nos encontrar em setembro, querida Adelina. A Cidicleia, a Edilene de Indaiatuba. Oi, Elza querida, Alexandra por aqui em São Paulo, que maravilha, São Paulo, meu estado natal, né? Meire Sul, Meire, Viviane, enfim, Sônia, Antônio Luna, boa noite. Muito boa noite, queridos, boa noite, que alegria poder estar aqui. Ela diz que é de São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul, esse estado que eu conheci, que me acolheu tão maravilhosamente bem, maravilha, foi para Santa Maria, né? Pinhalzinho, Santa Catarina, Márcia Domingues, gente, pensa uma aluna, pensa um ser disponível para aprender, chama-se Márcia Domingos, lá de Rondônia. É, isso mesmo, Adelina, logo vamos divulgar tudo. A Iver, é isso? Muito boa noite, muito feliz em estar aqui, eu também, de ter você junto comigo. Chamem os outros, hoje vamos falar como ter leveza com a postura sistêmica. Mais uma vez, exercícios práticos, exemplos práticos, e vamos que vamos para poder sermos cada vez mais leves, cada vez mais compreensíveis da nossa caminhada, muito mais feliz por poder escolher um conteúdo que nos anima, que nos ajuda, né? Olha a Márcia Marzo, Márcia, muito boa noite. Olha a Ana Maria, olha a Laísa Aparecida Ferreira. Boa noite, gente. Olha, alguém aqui do Distrito Federal, Brasília. É Maria também. Olha, Mônica, boa noite, Mônica. De onde você fala comigo? A Luciane, boa noite, boa noite, boa noite. Ei, que maravilha podermos estar aqui nesse domingo. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui no domingo, 20 horas, e poder falar com vocês. Olha aqui quem chegou, Elisandra. Oi, Elisandra, minha querida, Santa Catarina também. Já estivemos juntas, já nos conhecemos. Nossa, que maravilha ter vocês todos aqui, hein? Eu tenho também João, eu tenho, enfim, doutor João. Ei, doutor João, boa noite, meu querido. De onde você fala comigo? Tutti Bambini Atelier. Mas quem que fala comigo? Boa noite, que maravilha, né? Saudação aí à Itália. A Ana Alice, a Maria José Carvalho. Olha aí, quase me achará. Caldeira, muito bom. A Carla, de onde vocês falam comigo? Olha, Vanderleia, que maravilha. Olha, não sei se é José Carlos, mas enfim, Carlos, né? Cris Gardenal, underline, né? Maravilha. Ah, o João tá dizendo que fala comigo de Americana, São Paulo. Boa noite, João. Conta para mim,
O que é que você faz aí na área da saúde? Sueli de Guarulhos, ô queridos. Então, falando aqui com vocês, olha a Mônica falando de Curitiba, que é a cidade onde eu resido. Hoje falo com vocês aqui, não é? De Maringá, onde eu também tenho filhos, netos, né, genros, enfim, estou aqui. Ele é cirurgião dentista. Que maravilha, não? Olha o Alvino Marcelo. Ei, Marcelo querido. Marcelo é professor, pedagogo. Nossa, é tão bom estar com os nossos pares. Marcelo, sinto falta de você. Vai lá me dar um abraço. Olha a Neres, muito bom. Olha a Josiane de Curitiba. Olha a Larissa, a Maria Florinda, muito bem. Então, aproveitar até que a Janilda é de Goiânia. Nossa, que beleza. Estou em boa companhia, vamos ficar juntos, porque uma hora passa rapidinho, rapidinho. E vamos hoje receber a Ellen Fonseca. A Ellen, que é um ser humano, uma ajudante, uma terapeuta, uma professora, mas principalmente alguém que tem um propósito nessa vida, que é de sempre entregar conteúdos maravilhosos para todos, sabe? A Sunny Rios, vou ver se eu já coloco a Sunny aqui, que hoje nós teremos a participação da Sunny e da Ellen conosco. Estou aqui. Então me ajude a recebê-las, né? Nós estamos aí numa parceria maravilhosa com o nosso congresso no dia 1, 2 e 3 de agosto. Marque, venham comigo. Professora, não posso ir presencial, fique online conosco. Sani, eu já aceitei. Muito bom, muito bom. Boa noite, boa noite. Ei, Ellen, querida. Olá, Estou aqui chamando a Sani para ver se colocamos aqui a Sani junto conosco. Cadê a Sani? Oi, Sani, boa noite. Chamando você aqui, olha, já estamos recebendo a nossa convidada. A Ellen já está aqui, agora há pouco falava sobre um tiquinho sobre você. Ah, sim. Obrigada. Ô, Sani, minha linda, cadê os TDs? Vou chamar em espanhol. Quem sabe ela me... Quem sabe me ouve. Ela pediu para participar, eu estou aqui. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu pôr aqui, ó. Sani. A gente tem que se virar nos 30, né? É. É assim mesmo. Sani, convidar. Pronto, convidei, vamos ver. Às vezes fica... Boa noite, Ellen, tudo bem com você, querida? Tudo bom, Elza, como vai? Aí, chegou. Nossa, muito bom. Chegou. Oi, Sani, boa noite. Muito bom. Bom, enquanto a gente ajeita aí para a Sani poder aparecer, então eu te cumprimento com o meu coração, Ellen, gratidão por você estar aqui, tirar esse tempo, né, disponibilizar num domingo à noite, mas é maravilhoso, né, uma prosa assim com alguém que eu disse do seu propósito já aqui, né, e você tem um propósito que é de entregar um conteúdo que seja transformador na vida das pessoas, né. Eu sinto sempre no seu conteúdo uma força que alavanca, uma força que impulsiona, uma força que põe sempre no mais. Então, é maravilhoso poder estar com você aqui. Então, fique à vontade, se apresente e depois nós vamos para um bate-bola. Enquanto isso, a gente ajeita, ver se a Sani consegue ficar conosco aqui. A Sani já chegou, ela está aqui na minha imagem, ela já chegou. Eu tô vendo.
Na minha eu não a vejo. Bom, enfim, se ela me vê, nós vamos tocando Veja. assim. É porque o Instagram tá com isso, Elza. Às vezes a gente sai para um, sai para o outro. Ah, Mas perfeito. ela Tá bom. ela tá aparecendo aqui, provavelmente ela tá aparecendo para todo mundo. E aí você que chamou, aí às vezes não sai. Perfeito. Tá bom, então. Sani, não vou poder ver o brinco maravilhoso que você está usando. Você vai ter que tirar uma foto e mandar para mim. Pode deixar. Ai, Perfeito, então muito bora bom. lá. Então vamos, boa noite. É uma alegria estar aqui com a professora Elza e com a Sani, minha querida, né, que está aí comigo já há tanto tempo também. É, assim, de uma alegria muito grande estar com vocês duas nessa live, participar do primeiro Congresso Internacional de Educação Socioemocional Sistêmica, né? Que alegria, né? Que bom poder expandir tudo isso para as pessoas e levar a nossa contribuição, né? Cada um de nós levando um pouquinho da nossa contribuição a serviço de tantas pessoas e da educação, né? Que isso é o que é maravilhoso. Eu sou a Oliveira da Fonseca, né? Então sou uma professora que se inspira na educação, né? Foram mais de 30 anos de trabalho na Secretaria aqui do Distrito Federal, e nesse caminho, né? Há 20 anos atrás eu conheço o olhar sistêmico, e como eu já vinha num trabalho com o coração, ele encaixou com todas as forças e muita coisa expandiu a partir daí, porque é o momento onde a gente consegue perceber principalmente o que está acontecendo com a gente, o que está fora do lugar na nossa vida, né? O que acontece nesse contexto educacional quando você está lá dentro e conhece esse olhar que traça aí um caminho, né, um percurso, e a gente vai conseguindo liberar tantas coisas e ser apenas um canal a serviço de tantas outras. Então, para mim é uma alegria levar esse trabalho à frente e, humildemente mesmo, todos os dias fazer um pouquinho a serviço do nosso país, que é o Brasil, e da educação do Brasil. E hoje, claro, que o nosso trabalho expande para fora também, né? Para quantos brasileiros que estão aí fora do Brasil e estão absorvendo, trazendo, buscando tudo isso que a gente entrega. Então, é uma alegria muito grande. Que maravilha, não, Ellen? E eu já inicio com uma pergunta, né, para você. Qual é o seu sentimento, não é, de poder estar num congresso que acontece em agosto? Qual é o seu sentimento, assim, de poder estar conosco num congresso onde ele tem tem alguns desafios, né, porque todo evento, ele apresenta alguns desafios, e Sim. todos eles muito sistêmicos, né? Porque é tudo junto mesmo, né? Qual é o seu sentimento? Como é que você sentiu esse convite, não é? E o que nós podemos perceber que um evento dessa natureza pode fazer diferencial na nossa vida? Depois nós vamos para o tema da live. Olha, desde o momento em que eu recebi esse convite, me alegrou muito o coração, porque é a união aí de vários conteúdos. Nós temos sempre, né, com um olhar sistêmico, uma frase que é: a gente chega não para retirar nada, mas para incluir. Né? Então, o olhar sistêmico ele não retira nada de nenhuma outra teoria, de nada que seja entregue dentro da escola. Então, a gente já sabe que a escola vem caminhando com várias teorias, com vários programas, com a inteligência emocional, com a neurociência, com vários autores que trabalham, né, dentro das emoções com as crianças, né, dentro das fases de desenvolvimento. E aí a gente chega com o olhar sistêmico, que ele olha para tudo isso, acolhe, dá um lugar, né, no nosso coração, no coração maior da escola, e mostra assim, olha, tem isso aqui que pode ser incluído aí. Então, isso me trouxe muita alegria, porque é fazer essa união, né, de mostrar que todas essas possibilidades, elas podem trabalhar em conjunto, cada uma num ponto, unindo aí algo
que vai trazer uma expansão maior e uma clareza, que é o principal para as pessoas que vão estar participando. Vai abrir, né, muito mais olhares, clarezas, percepções em relação a tudo que a gente já faz na escola e que ainda tem tanta coisa que a gente pode fazer e que às vezes a gente não despertou. Então, cada pontezinha dessa, né, cada eixo desse, eu acredito que vai somar para expandir mais ainda a leveza para dentro da escola. Então, assim, para mim é de uma alegria muito grande. E Muito eu grande feliz, mesmo. eu feliz, né? Porque uma vontade de ter você em Curitiba e lá no Conviver, lá conosco, né? Então, Nossa, uma alegria. Então, quando você disse sim mesmo, eu falei, oba, sonho realizado, né? é Mas isso. antes de irmos para o tema, né, da nossa live, que você já deu até um bom começo aí, vamos cumprimentar a Sani e também pedir que ela cumprimente as pessoas, acolha você. Bora lá, Sani. Bora lá, para mim uma alegria muito especial estar aqui com as minhas duas professoras, duas que fazem uma diferença na minha vida muito grande, né? Trouxeram conhecimentos que transformaram a minha jornada. E tê-las aqui, tê-las no congresso, para mim é muito especial. Ellen trouxe aí nessa caminhada na escola, já com a neurociência, né? Então, o que é que acontece? Eu, quando fui à escola levar postura, eu percebi que a postura poderia também ser sentida com a neurociência. E quando Ellen fala dessa soma, né, de somar tudo isso é visível na prática. Isso é especial de ser sentido, né? Levar a postura e também poder explicar às pessoas por que, que aquele movimento faz a criança ter uma mudança de estado tão imediata? O que, que acontece dentro da criança? Né? Por que, que aquele movimento desperta nela algo tão importante? Então, isso para mim foi maravilhoso. E estar nesse congresso agregando tudo isso, nossa, é um sonho realizado. Eu estou muito feliz. Muito bom. Que maravilha. Bom, o tema da nossa live hoje, nós entendemos que falar sobre leveza através do conhecimento sistêmico talvez seja um dos primeiríssimos benefícios que nós passamos a sentir, né, sensorialmente falando, na prática, nas nossas relações como um todo, né, principalmente com os que estejam mais perto de nós, mas onde quer que nós estejamos, o conhecimento sistêmico, ele vai nos facultar de uma forma incrível uma leveza de lidar com as situações dentro das relações, né? Então a gente vai começar a aquecer um pouco isso, não é? De que forma, né? Ou de que jeito, onde que nós buscamos essa certeza de que esse conhecimento sistêmico nos traz uma leveza para estar nas relações e na vida, Ellen. Vou partir, então, assim, da minha experiência, né? Da minha experiência comigo mesma, quando eu tive Bom, contato com as leis naturais do Bert Hellinger, né? Eu já era uma professora que inovava muito na escola, que dava cursos fora de Brasília, e eu era uma professora que trabalhava muito com o movimento do coração, né? Sempre para o sentir. Mas com a entrada das leis naturais, quando eu compreendi essas leis, aí fez uma diferença. Por quê? Porque a gente vem falando há tanto tempo, né? De julgamento, de sentimento de pena, de estar no lugar, mas, na verdade, nós, professores na escola, nós falamos de tudo isso, mas realmente nós percebemos o nosso lugar? Nós estamos cientes de que eu estou aqui apenas como uma professora, trabalhando as relações com os meus alunos e os conteúdos, e a gente, na verdade, a gente fazia tudo isso, mas não tinha uma consciência tão clara que as leis naturais trazem, que é o lugar, né, que é estar no meu lugar, que é ordem, pertencimento e equilíbrio, fundamental para a nossa vida, está aí dentro da escola, porque está nas relações, e nós sabemos que essas leis são leis que atuam nas relações, né? E aí, quando eu percebi que ordem,
pertencimento e equilíbrio era algo que atravessava as nossas entranhas, a nossa vida, e que tudo tinha um efeito na prática, no dia a dia das relações, aí eu comecei a perceber muitas coisas que estavam fora do lugar dentro da escola. Eu era gestora na época, e como gestora eu queria fazer de tudo. Eu queria que a escola sempre fosse, e era um sucesso a escola que eu dirigi aqui, ela era a número 1 da educação especial, mas eu fazia de tudo, né? Eu queria que desse certo, eu estava o tempo inteiro me movendo ali, se as pessoas falassem assim, eu não dou conta disso, eu fazia da conta, eu ajudava a dar conta, e eu percebi muito que eu estava muito fora do meu lugar, né? E aí o que que acontece? Quando a gente volta para o lugar, tudo entra numa leveza interna e uma leveza nas relações com aquele contexto. Então, eu voltei para o meu lugar com relação a alguns alunos que eu tinha pena, que eu sentia assim que eu tinha que fazer mais por eles. Eu voltei para o meu lugar com relação aos professores, que eu estava sempre, né, buscando fazer além. Eu era uma diretora que dava formação, que estava à frente de tudo. Então, eu não parava, era de domingo a domingo. Por quê? Porque eu queria que desse certo. Mas quantas pessoas ali tinham tanto potencial e poderiam, no seu lugar, fazer a sua parte e me sobrecarregar menos? Então, eu estava sempre muito sobrecarregada, né? Eu era uma diretora que eu atendia os pais. Porque os pais, eles entravam em sofrimento, tinha psicólogo, tinha pedagogo, eles iam lá também, mas eles queriam me ouvir também. Mas por quê? Porque eu estava fora do meu lugar. Então, quando eu tive esta compreensão de voltar para o meu lugar e ser apenas a diretora que dirigia a escola, eu começo a ressignificar todas as áreas da escola. Claro que naquele tempo ninguém sabia, né? Ninguém conhecia nada de olhar sistêmico, não falava em Bert Hellinger ainda, porque era tudo muito novo, 2004, né, gente? 20 anos atrás. Então era tudo muito novo, mas eu comecei a atuar através da postura. Eu comecei a observar se essa postura funciona tão bem ali dentro daquele site, né, daquele contexto que é as constelações, é ela que eu preciso trazer para a prática. É ela que vai me mover aqui. E aí eu comecei a estudar o tempo todo em mim, como eu posso estar no meu lugar e atuar através de uma postura que acesse o coração das pessoas. E aí eu começo uma ressignificação em todas as áreas e a escola começa a ter um movimento diferenciado. Entrar numa leveza, entrar num movimento de alegria, porque era uma escola que tinha 480 alunos com deficiência e transtorno, 280 professores, né? Fora os auxiliares, fora a quantidade de pais. E aí começa a entrar em leveza, começa a entrar em alegria de um jeito que chegava o final do ano, gente, era uma fila de professor de outra escola pedindo para vir para essa escola, porque tinha algo diferente lá. Não, essa escola tem algo diferente. Aqui a gente entra, tem alegria, aqui a gente entra, tem leveza, mas não, na verdade, o simples movimento que eu fiz de estar no meu lugar, de sair daquela sobrecarga e deixar cada um assumir o seu lugar, seja o professor, seja o coordenador, seja a pessoa da secretaria, os pais poderem estar no contexto com os pais. Então, só de eu fazer todos esses movimentos, a escola entra num fluxo que tudo se transforma, né? E aí, claro, aí as coisas só foram melhorando cada vez mais e eu compreendi que eu não podia deixar isso só ali. Aí eu comecei a trabalhar muito em mim e a soltar umas pérolas, né? Foi assim que tudo começou. E a gente vai soltando as pérolas com as pessoas, algumas frases, ajudando as pessoas também a voltar para o lugar. E aí isso tudo vai expandindo e é isso que me faz mover tudo que eu estou hoje, né? Que é hoje o meu trabalho, dentro desse olhar, né? Nossa, dá um quentinho no coração, dá uma alegria, porque você vai falando, né? E aqui fui pensando assim, né? Falei, que maravilha que é de fato, não? O conhecimento sistêmico, essas leis, não? A partir do momento que eu aprendo para mim, que eu vou curando em mim, voltar para o meu lugar como filha, não é? Como filha, como mãe, ou como vó, como neta, não é? Quando eu me contextualizo dentro do meu lugar, eu abro um espaço de possibilidades para o outro também curar-se, né? É bem isso assim. Então,
um educador, né? Alguém, qualquer outra área, né? Do conhecimento, que se fizer valer pelo conhecimento sistêmico, onde quer que ele esteja, ele será uma pessoa com força para mover para o mais. Nossa, é maravilhoso, né, Ellen? E Elza, assim, você falou isso, Carvalho. me veio uma imagem aqui que eu sempre conto até para os alunos, e já contei muito em live. Mas quando você fala, realmente, esse é verdadeiro, né? Compreender que você vai olhar para um aluno e você vai olhar para ele e respeitar a história dele, né? E respeitar que você é apenas ali uma diretora, uma professora e não a mãe. Eu só consegui trazer isso com clareza. Primeiro passo é comigo, né? Primeiro passo, a minha significação foi com a minha mãe mesmo, de voltar para o lugar, de sair daquele movimento que eu tinha com o luto não feito, né? Então, tudo aquilo eu tive que mover dentro de mim. Mas quando eu cheguei na escola, depois de alguns módulos, né? E aí eu pensei, meu Deus, então, se eu estava fora do lugar com a minha mãe desse jeito, imagina quantas crianças. E a primeira criança, eu nunca vou esquecer disso, porque esta criança marcou minha vida. Ela ficou comigo 6 anos, 5 anos, porque ninguém ficava com ela, porque ela era muito difícil, comorbidades, deficiência intelectual, agressividade, né? E eu era a única pessoa que ela não me encostava. Então, eu ficava mais tempo. Mas aí agora eu era diretora da escola, né? Então, ela estava com outras pessoas e ela se movia muito atrás de mim. Então, o que acontecia? Olha o que é estar fora do lugar com um aluno, né? Todos os dias ela ia para minha sala, bagunçava tudo, e a professora era um difícil de... às vezes eu tinha que levá-la, por quê? Porque ela me queria. Eu estava fora do meu lugar, né? Não sabia. E eu nutria aquilo, e todo mundo, porque só você. Porque se não for você para olhar para essa menina, se não for você, quando você sair daqui, ela morre. E aí, o que a gente faz enquanto professor? A gente acha que isso é real, que isso é verdadeiro, que realmente as pessoas estão falando que a menina é tão ligada a você. É isso mesmo. Só que eu percebi, quando eu entendi o que era a ordem, quando eu percebi que eu estava fora do meu lugar com ela, percebi que no fundo, não era isso. É porque eu estava no lugar da mãe dela. Eu, sem perceber, eu fui para esse lugar, né? E eu acho que o mais lindo de tudo isso foi o que me arrematou, assim, nesse olhar sistêmico, né? Que eu falei, não, isso não pode ficar só aqui. Foi quando eu olhei para ela pela primeira vez, que ela veio assim num abraço, professora Helena, e me abraçando. Aí abracei, olhei dentro dos olhos dela e eu disse assim, eu não sou melhor que a sua mãe para você. Ela é a sua mãe e eu sou apenas a diretora. Agora você volte para a sua sala de aula, que a sua professora está te esperando. Ela tinha mais ou menos uns 15 anos naquela época, ela virou as mãos assim, ó, olhou para mim, encheu o olho de água e disse, não, Helena. Naquele momento, eu entendi que ela compreendeu, mas eu juro para você, Elza, que a Sandra já conhece, eu pensei assim, ela entendeu, mas como ela é uma deficiente intelectual, ela vai demorar, eu vou ter que falar isso muitas vezes, né? Aí ela foi para a sala. Daí, aquela semana inteira, ela passava por mim, não foi mais na minha sala, passava por mim, olhava para mim e falava, bom dia, diretora! Aí o quê? Como assim? Só bom dia, diretora. E aí ela não fez os movimentos que ela fazia mais. Ela passou a me tratar como a diretora que ela amava, que ela tinha um vínculo, mas não mais como se eu fosse a mãe dela. Então, olha a importância dessa compreensão e da gente voltar para o nosso lugar e deixar que as crianças recebam de volta os seus pais. Porque quando nós, professores, estamos fora do nosso lugar, nós retiramos os pais das crianças. Devolver os pais, eu sempre falo isso para os alunos, devolver os pais para as crianças na escola é um ato do coração, é um ato de amor. Nós estamos simplesmente ajudando eles a voltar para o amor dos pais, né? E assim as coisas vão se expandindo, né? Porque depois que isso aconteceu, eu falei, não tem como esse olhar não fazer parte da escola, né? É muito maravilhoso, né? Isso que você traz, que é um exemplo que você faz, porque a sua área de mais atuação é lá, mas também podemos levar isso para uma empresa, vamos levar isso para uma clínica médica, para um hospital,
qual é o lugar de cada um, porque esses são conteúdos transformadores e que é nessa direção que nós vamos caminhar dentro do Congresso, não é? Com o Congresso, o que que nós queremos, né? Entregar esse conhecimento que todas as pessoas entendam que eu vou utilizar esse conhecimento na minha relação com a família do meu marido, na minha relação com a minha família atual, na minha relação com as pessoas com as quais eu convivo no meu trabalho e que, por vezes, eu posso estar tendo uma postura de mãe e eu não sou, eu só sou o gerente daquele projeto, eu sou o supervisor direto daquela turma. Então, esse é o conteúdo, né, Ellen, que nós podemos utilizar em todas as áreas que nós estivermos, né? E é claro que quando nós falamos de criança, a gente está falando dessa infância, porque também nós estamos tendo um cuidado de pensar no cuidado do materno, no cuidado com as crianças, para que a gente desenvolva aí adultos muito mais competentes socialmente, muito mais competentes emocionalmente, não é? Que possam ter a sua liberdade de ir e vir, de agir ao invés de reagir. Então, a gente tem um baita de uma vontade, né? Que é postura mesmo. Mas eu vou passar para a Sani, se a Sani tem alguma pergunta para a professora Ellen. Sani, por favor. A história da Ellie é uma história que sempre me toca, eu já ouvi algumas vezes, mas é o relato que nos faz ver, né, a importância de estar nesse lugar. O Bert traz aquela frase, né, o lugar ali, a ordem é o jarro, né? É aquilo que dá a forma, é o que está lá, é onde a gente pode colocar o amor ali, né? E o quão importante é. E o que eu queria trazer aqui na minha fala, né, e que é uma das coisas que a gente quer muito ouvir Ellen falar no Congresso, é sobre a linguagem do coração, né? Falar um pouco sobre essa linguagem. A gente fala no Congresso de Educação Emocional, a gente fala sobre as emoções, a gente fala esse cuidado com o lugar, e esse lugar, quando a gente vai para ele nos ajuda a apaziguar essas emoções que estão em disfunção dentro do corpo, né? Ajuda a também acalmar, né? O nosso mais disfuncional com algumas emoções. Claro que existem outros exercícios, respirações que podem se somar aí. É essa ideia de somar, né? De trazer algo que vai realmente ajudar em várias frentes, né? Mas falar sobre a linguagem do coração nessa live é muito importante, porque hoje os estudos sobre o coração, os estudos dentro da neurociência que falam sobre o coração, eles mudaram muito. Sobre as emoções mudaram muito. Os estudos de neurociência, a maioria das escolas que ainda trabalham com neurociência ainda não atualizou para os estudos recentes que a gente tem, né? E essa é uma das bandeiras do Congresso, ajudar a trazer o novo, isso que está agora sendo dito, né, e que está sendo mostrado como um caminho muito promissor no apaziguamento das relações, da maneira de conviver, né, de ser e de conviver. Sim. Especificamente ao coração, a gente, além de falar dos neurotransmissores que ele tem, né, de que ele tem células muito específicas. Algumas pessoas sabem, mas o primeiro órgão a se formar é o coração. É do coração que nascem todos os demais órgãos. Então, quando a gente está lá ainda, depois da concepção, ainda feto dentro da nossa mãe, o primeiro órgão, o coração se forma com 21 dias, né, da fecundação. Então, aos 21 dias da fecundação, esse coração começa a bater, e aí dessa configuração, aí é que nós vamos ter pulmão, intestino, estômago, encéfalo, né? É daí que vem tudo. É do coração que a gente vem, né? E hoje, ainda bem, as pessoas estão agora atentando para essa força que tem lá. E que a gente passou até esses tempos atuais abrindo mão
de se conectar com essa força, né? De abrir esse movimento dentro do coração. O que é olhar para uma criança, olhar para um adulto, olhar para um idoso e falar com o coração. Que diferença isso faz? Aliás, antes disso, como eu acesso mim, né? Como conectar o meu coração? Como colocar isso nessa fala? Esse é um conhecimento, essa é uma condição de força daquilo que somos e de estarmos conectados com o quê? Com a nossa essência. Coloca diante da vida a partir de um novo lugar. A partir de um novo lugar. E quando a gente vai para esse lugar ressoa. E as pessoas que estão perto da gente vão sentir isso. E elas não de maneira superficial, não. Elas vão sentir isso de uma maneira muito plena, né? Muito contundente. Então, eu queria ouvir Ellen falar um pouco sobre essa comunicação com o coração. Então, coração, ele é algo que, vamos colocar assim, desde criança, né? É um órgão que vem nos meus trabalhos, nas minhas lidas, em tudo que eu desenvolvo, né? Tudo que tinha um coração estava ali permeando o meu campo, né? Então, sempre foi algo que teve um foco para mim. E quando o trabalho do Bert chega, e Bert Hellinger, coloca muito, né? Esse movimento de amor que está no coração. Então, eu falei assim, agora eu tenho uma compreensão que eu posso pôr para as pessoas, para elas compreenderem isso. Porque lá atrás, a neurociência ainda não tinha essa clareza que tem hoje. Né? Eu estudo na Universidade dos Estados Unidos do Coração, então isso é muito recente. Tem estudos de alguns anos para cá. Então, eu gosto muito de colocar até para os alunos assim, né? Foca no coração. Eles têm, inclusive, me mandam mini desenhos de foca, sabe, professora Elza? Fazendo graça, porque eu falo, foca no coração. Aí eles mandam um monte de desenho de foca com o coraçãozinho na mão. Já ganhei quadros de foca e coração. Por quê? Porque o nosso coração, ele é uma frequência de amor. Quer as pessoas conheçam ou não, quer elas aceitem ou não, é uma frequência de amor. Ele é o órgão magnético, sim, né? Ele ressoa ondas e ondas e ondas, e se você está conectada aqui com o amor no coração, você vai frequenciar isso por onde você for e as pessoas vão sentir, sim. Eu ensino muito isso para os alunos. E aí, o que foi que me trouxe uma clareza para poder passar isso de uma forma mais facilitada? Eu sempre digo assim, nós estamos trazendo a união da mente para o coração. Cérebro e coração, eles não podem andar separados, eles andam de mãos dadas, juntinhos, né? Então, o que a gente faz quando a gente está no coração? O coração, ele é um movimento onde ele entra com a frequência de aceitação, para muitos, concordância, né? É um movimento eu digo assim, com o coração, concorda. Isso quer dizer o quê? Que aqui não tem espaço para julgamento. Aqui não tem espaço para você sentir pena de ninguém. Aqui não tem espaço para você olhar linearmente onde você separa. Aqui o espaço é de unir. O espaço é eu sou unidade, né? Eu sou os meus pais, e quando eu sou os meus pais, eu não tenho julgamento nesse lugar. E quando eu estou aqui e ensino os alunos a olhar para uma criança, quando você olha para a criança, ela derrubou uma carteira, ela socou outra criança, se você imediatamente você vai entrar num movimento de querer resolver aquilo, vai entrar numa raiva, vai assustar, vai querer ir lá brigar. Respira no coração. Espera, respira, traz essa emoção para o coração. E aí você olha para a criança. Quando você olhar, sem julgar nada, você não sabe o que está movendo o que ela está fazendo, você não sabe o que está acontecendo ali, mas quando você olha para ela, você dá um lugar para ela, para o movimento que ela fez, do jeito que foi, e você se aproxima dela.
Então, sempre que eu ensino isso, eu falo, mas isso só pode acontecer se você estiver frequenciado aqui. Porque quando você vai se aproximando dela, ela já vai sentir o seu movimento de amor. E quando você chega lá e toca nela, eu sempre digo, toca. Porque quando você toca, é como se o seu coração fizesse... Isso chega nela. E aí você olha para ela e diz, Flávio, aqui eu sou apenas a professora. Eu vejo você. Eu vi que você derrubou a cadeira, bateu no seu colega, não sei o que está acontecendo. Mas agora é hora da aula, a gente está esperando. E ele olha, e essa criança, o que, que ela faz com inúmeros relatos que eu tenho, né, gente? E que eu já vivi. Ela se assusta porque ela não está esperando aquilo. Ela não está esperando aquele movimento que toca aqui. E quando a gente chega perto dessa criança e a gente tem a chance de dizer para ela, deixa eu te dizer uma coisa, você está aqui, ó, no meu coração. Vamos voltar para a aula? Aí muitos vão dizer assim, mas não vai chamar atenção, não vai brigar? Sim, você pode conversar com ela depois e perceber o que está por trás daquilo. Mas naquele momento, se você entra em contato com ela nesta frequência de amor, essa criança não resiste a você. Quando é que a gente diz aqui que não resiste, né? Eu falo para os alunos, nenhum aluno resiste a um professor que o respeita. Nenhum aluno resiste a um professor que inclui o seu sistema familiar. Porque quando eu vou andando para ela, e aí eu vou colocar dentro do olhar sistêmico, eu não tenho julgamento a ela com os seus pais, o seu sistema familiar. Aqui não tem espaço para julgamento. Aqui eu tenho. Aqui eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, vou dizer isso pode, isso não pode, mas aqui não. Então, quando eu me aproximo dela, sem julgar o sistema, sem estar com aquela ideia, se ele socou esse menino, derrubar essa cadeira, provavelmente aconteceu alguma coisa em casa. Provavelmente o pai fez alguma coisa, então a mãe bateu e ele veio para a sala desse jeito, e eu que vou ter que dar conta dele, se eu não entro nesse lugar. Mas se eu entro num lugar de olhar para ele, sem julgar o sistema, e me aproximar, quando eu olho, porque o olho já é antigo, falam que são as janelas da alma, mas eu digo que é as janelas do coração também. Porque quando eu olho para esta criança e ela percebe o meu sentir no coração, ela vem comigo. Ela volta para a presença, ela volta para a escola, né? E eu digo isso porque antes de entregar esse conteúdo, né, de ensinar como atuar através desse movimento no coração, eu experimentei muito dentro da escola. Então, foram casos de transtornos, do espectro autista, de várias situações em relação a comportamentos difíceis e aprendizagem. Então, eu fazia mesmo, eu ia com um movimento aqui. E era incrível a transformação das crianças, dos adolescentes, né? E os professores falavam assim, gente, mas ele estava comigo aqui brigando, gritando, você chegou, olhou para ele, esse menino mudou. Aí você pensa assim, tem alguma coisa por trás. Não tem nada, gente. Só tem um coração que age no sim. Esse sim que o Bert Helling fala, que às vezes é polêmico para muitas pessoas. Por que esse sim tem tanto efeito? Porque o sim é uma frequência do amor. Porque quando eu digo sim, eu estou entrando em concordância, em aceitação com aquela história. Isso é frequência de amor, é o sim, ele está na base dessa frequência toda do coração. Então não tem como, quando você está nesse sim, não atingir o coração do outro. Isso pode ser uma criança, um adulto, profissionais da escola. Eu tenho até um exemplo bem legal, né, disso, de uma aluna que é gestora, acho que ela é do Mato Grosso. Ela tinha um conflito com 5 professores na escola. Isso me veio agora, acho que é interessante colocar. Ela tinha um conflito. Assim, esses professores chamavam atenção por tudo, encrencavam por tudo, reclamavam, mandavam alunos para a sala dela, era uma confusão. Daí, depois de ensinar como que ela poderia olhar para eles, né, sem julgá-los, mas ouvi-los, né? Quando você for ouvir esses professores, quando eles vierem reclamar, ao invés de você estar aqui dentro de você reclamando também, julgando, sai desse lugar. Respira, vai para o seu coração e olha para eles. Deixa eles falarem, mas enquanto eles estão falando, você não julga. Você não está indo contra, pelo contrário, você acolhe o sistema familiar deles. É como se você olhasse para eles e dissesse,
boa mãe, bom pai, senão eles não estariam aqui como professores. E deixa eles falarem, né? E aí, olha que interessante, os relatos dessa gestora, todos os 5 professores começaram a ir para ela, para a sala dela, para essas mesmas coisas que eles sempre faziam e não davam mais conta. Metade da fala, eles falavam assim: ah, pode deixar que eu vou resolver como aluna. Não, vamos fazer o seguinte, depois a gente conversa. E aí foram cedendo de uma forma que eles pararam de ser os professores encrenqueiros e reclamadores. E aí ela ligava para mim e falava assim: professora, pelo amor de Deus, isso é uma coisa de outro mundo, os professores estão mudando. Eu falei: não são eles que estão mudando, é a sua postura interna no lugar de gestora. Você não está ali mais reclamando deles, porque, gente, reclamação mina o coração. Quem está reclamando não chega no amor. Quem está reclamando não está nessa frequência, gente. Eu falava para você, voltou para o seu lugar numa postura que acessa o coração, que acessa o amor, né? E aí chegou o ponto deles falarem assim: conta pra gente o que você está fazendo, o que você está aprendendo, que você mudou tanto na escola. E aí ela pôde, a partir dessas falas, levar para dentro da escola o primeiro movimento da educação sistêmica, porque eles pediram isso, né? E uma outra coisa interessante que eu gostaria de colocar é sobre agora, né, na última aula da turma presencial que a gente teve, nível 2, eu tenho algumas mães de crianças do espectro autista na sala. Então elas falaram assim: mas professora, será que eu como mãe? Falei: é a mesma coisa, né? Porque você também tem o coração, todos nós temos essa frequência de amor. E ela disse assim para mim: tá, que ela tem um filho autista. Daí ela falou assim: mas na escola eles me ensinaram assim, na escola, nos trabalhos que eu estudei de autismo, sopra quando você estiver nervoso, ansioso, em crise, batendo cabeça na parede, derrubando alguma coisa, a criança autista, ela falando. Quando ele tá assim, que é para eu falar para ele: sopra a velhinha e cheira a flor. Sopra a velhinha, tudo certo. Mas aí eu disse para ela: agora você pode experimentar diferente. Você vai dizer para ele: filho, respira no coração. Respira no coração. Aí ela falou assim: mas só falar isso, professor, eu falei assim: por quê? Porque todos nós sabemos que o coração tem uma linguagem, mesmo que inconsciente. Quando você falar a palavra respira no coração, você pode até pôr a mão aqui para ele ver, algo nele se move. Daí aconteceu na segunda aula, foi no fim de semana, o menino entrou em crise na escola, não saiu da escola, não saía da escola, aquela confusão toda. Ela disse que chegou perto dele, fez a primeira intervenção, que a gente ensina também, olhou para ele e falou assim: olha, filho, tudo bem você sentir raiva, tudo bem você estar ansioso, pode sentir ansiedade, pode sentir raiva, tudo bem, você está autorizado. Agora a mamãe vai voltar para o carro e te esperar lá. Ela disse que pela primeira vez, quando ela autorizou a emoção dele, porque ela não fazia isso, né? Aí na hora que ela fez isso, ele foi atrás dela. Daí ele já chegou no carro e aí ele estava meio agitado. Ela falou assim: olha para mim, respira no seu coração, ó. Aí disse que ele olhou para ela assim, pôs a mão, respirou 2 vezes e falou: vamos para casa? Ela falou, ela mandou na hora do intervalo lá do almoço para mim uma mensagem. Ela falou: nunca foi assim. Demorava para ele voltar para o lugar, né? Mas por quê? Porque ela entrou na mesma frequência. Ela não exigiu dele um comportamento. Você não pode ficar ansioso, não pode ter raiva, né? Ou seja, não pode estar agitado. Pode. Você pode estar agitado, respira no coração. Acionou o movimento de amor que está aqui. E aí ele acalmou. Então, ela estava assim, transbordando de alegria. Então, atuar com o coração, né? É essa expansão de movimentos. E claro que tem muita coisa aí por trás que explica, né? A gente sabe, eu estudo isso também, né? Dentro do trabalho nessa universidade, que explica tudo isso. Mas isso é a simplicidade desse movimento. O coração, ele está aí. A sensação que eu tenho, Elza e Sani, é assim, que quando a gente fala a palavra coração, você já está entrando na frequência. Você já está expandindo isso, só que as pessoas não estão acostumadas a olhar para isso, porque o nosso costume é de um olhar muito linearizado, né? Onde isso pode, isso não pode, estar certo, está errado. E aqui não tem isso. Aqui é para todos, né? Aqui é uma expansão de amor que inclui
todos. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Sânia, que eu vou falar. Respondeu, está muito boa. Temos que respirar um pouquinho e respirar no coração para ver se, né, a gente dá conta tanto amor que chega, né? Tá, sabe, Ellen, é maravilhoso quando nós vamos nos percebendo no caminho do quanto daquilo que você fala, né, valida cada vez mais, né? Eu sempre confiei que é pelo afeto. Sim, Sem afeto, nós não vamos chegar em lugares que seriam inatingíveis, né? O afeto, ele transborda e ele convida, ele alavanca, né? O amor, né? O afeto, o amor explicitado, né? Através do olhar. Imagina que as pessoas possam, né, exercitar isso, porque precisamos aprender a falar pelo coração, né? sim, Eu costumo dizer muito, né? Sinta no corpo. Coloque a mão sobre o seu coração, né? Quando o nosso coração ele consegue comunicar aquilo que está lá, que o coração quer comunicar. Se nós sim, abrimos espaço, se a gente se aquieta um cadinho e a gente abre espaço, o coração nos entrega com assertividade, mesmo sem deixar sim. nenhuma porcentagem de fora, se devemos mudar o rumo da prosa, se devemos silenciar, se precisamos tomar uma água, se a gente precisa acalmar-se, não é? O É, coração, ele vem, se nós permitirmos, né, que ele venha, sim, quantas não mais reações nós teremos, né? Nós vamos tirar o reagir para o agir. Mas antes ainda de nós falarmos, talvez mais ainda alguma coisa, como nós ainda temos aí uns 15 minutinhos, acredito eu, a gente pudesse ver se nós temos perguntas. Se alguém que está conosco, nós estamos com um bom número de pessoas conosco ao vivo, que se tiver alguma pergunta, que queira fazer para a professora Ellen, enfim, queira colocar aí para a gente aproveitar, não é? E também que pudesse nos contar como é que isso está chegando aí no seu coração, não é? Nos responda, claro, na organização da mente, né? Que precisamos dela, mas se tivermos perguntas e se tivermos, e se vocês querem deixar alguma coisa também aí, não é? Porque é tão gostoso a gente receber recados, não, Ellen? E é. depois Já vi a muitas gente... alunas aí, tá cheio de aluna minha aí. É verdade, então, vamos... Muitas vão para o congresso, estou muito feliz. Isso. Lembrando, então, enquanto a gente espera para ver se tem alguma pergunta, lembrando que nós estamos aí ainda, né, com a bonificação do segundo lote. Bom, o Congresso, ele já está no valor extremamente acessível, que é para a gente poder todas as áreas do conhecimento, né? Eu sou uma advogada, né? Ainda hoje eu atendi uma advogada sistêmica, né? Professora, a senhora acha que eu vou aproveitar? Falei, claro que vai. Você já é uma advogada sistêmica. Ouvir especialistas da área, juntando tudo, fazendo práticas, trazendo a fala, porque cada fala nova que chega, né, Ellen, dá um alento para a gente, né? O nosso corpo, ele gosta disso, a nossa alma adora versar, né? Em outros livros, né? O nosso coração, para ele é preferencialmente, né? Que ele esteja num ambiente onde haja muitas relações e muitos corações batendo num único compasso, com uma vontade tremenda de sentir-se amado, né? Porque o coração, ele necessita sentir-se amado, né? Eu sinto isso, sabe, Ellen? O tempo todo tem uma comunicação que Sim. acontece conosco, né? Se nós prestarmos atenção, a gente vai sentir isso, né? Então, Ellen, não sei se você ainda quer colocar mais alguma coisa aí, enquanto chegam as perguntas. Até agora, não sei se a Sani viu alguma, não sei. Eu queria deixar um comentário que eu vi sobre isso, né? Que me veio, né, esses dias. Sani, ok, mas e aí, como é que eu faço, né, para estar cada vez mais presente no coração?
E uma resposta que eu dei, e que é uma resposta que eu dou sempre, né? É você estar fiel com o que você sente, é você não... A Ellen trouxe, né? Pode sentir raiva, pode sentir ansiedade. Eu gostaria muito de marcar essa fala aqui, né? Porque essa conexão com o que a gente sente, legitimar o que a gente sente, é muito importante para que eu possa estar na presença da frequência. Quando quando eu tenho raiva de sentir o que eu estou sentindo, ou quando eu acho que eu deveria não sentir o que eu estou sentindo, né? Eu trago aí um bloqueio, né? Uma dificuldade de estar na presença dessa frequência. Não é, Ellen? É, é Ô, isso Sânia, mesmo. nós temos, só um pouquinho, Ellen, nós temos aqui uma pergunta que acho que vai ser maravilhoso a Ellen responder, né? Em caso de bullying, como agir para resolver ou harmonizar? Acho que cabe aqui, porque o bullying é algo Cabe tão, sim. né? Cabe Eu, muito. go- eu gosto muito de contar os casos, né? Vou contar um caso que ilustra isso, né? Nós tivemos um caso aí de uma aluna que é minha aluna e pedagoga de uma escola, né? Onde nessa escola tinha uma criança, uma adolescente, que era ensino fundamental 2, em que os alunos estavam criando muito caso, porque ela tinha pela justiça, ela estava como se fosse um cuidado especial, porque ela foi afastada da mãe e do pai, houve uma questão grave familiar, né, de um assassinato, e aí ela avançou na mãe porque o pai foi preso, aí teve que a justiça afastou, e ela foi morar numa briga e foi parar nessa escola onde essa minha aluna era pedagoga. Não era da ala onde a minha aluna atendia, mas todos ali sabiam que essa pedagoga atuava sistemicamente. E aí um dia essa aluna, né, porque tinham muito bullying, né? Ela era muito difícil, ela era muito problemática na escola. E aí quando tem uma criança que vem numa historinha que a justiça trouxe, o que que a escola faz, né? Todas as pessoas criam ali um fio de julgamentos, de colocações em volta daquilo. Ela é assim porque a história é tal. Todo mundo fica sabendo das histórias, né? Ela é difícil assim, porque olha, também o que ela passou, o que aconteceu, aquilo que foi, e aí começa. Cada um vai falando uma questão sobre o caso, de uma forma que entra julgamentos e entra pena, porque muitos professores têm pena dos alunos que chegam com problemas graves, né? E você vai criando uma rede em volta da criança, eu digo que a gente vai amarrando ela num fio, onde ela fica paralisada e ela não tem ação, porque ela tem que validar o comportamento que nós estamos falando, né? E aí as crianças na escola faziam muita fala, muita coisinha com ela, era direto. E os professores não conseguiam resolver isso com facilidade. Um belo dia, um garoto fala algo de novo, ela vai para cima e bate nele. Daí, no que ela bate nele, a professora vai para cima também, né? Vai para ela e aí fala para ele assim: já te falei para não fazer isso com ela. Você esqueceu do que a mãe dela, o pai dela fez? Nossa. Quando a professora fez isso, ela foi para cima da professora. E aí, no que ela foi para cima da professora, ela agarrou os cabelos da professora e derrubou. Foi uma confusão. Daí chega o diretor na minha aluna e fala assim, que era pedagoga, e fala: eu preciso da sua ajuda. Ela está com a justiça, nós não podemos ir para a delegacia fazer, nós vamos ajustar esse caso. E ela falou: fala para ela vir aqui, se eu puder ajudar, né? Eu estou aqui, estou disponível, né? Daí essa menina chega na sala brava, né? Já tinha sido chamada de não sei o quê, porque eles faziam muito bullying, né? E aí essa menina chegou brava na sala e batendo mesa e falando: eu bato e bato mesmo e vou bater em todo mundo que falar, que não sei o quê. Aí a minha aluna já totalmente na postura, olhou para ela assim e falou: senta. Olhou nos olhos dela e disse só isso para ela: quanto amor. Quanto amor no seu coração. Quando essa pedagoga fala isso, ela não julgou essa menina. Ela não estava ali contra o pai e a mãe dela, que fizeram algo lá, que tinha um preso, que estava outro afastado. Ela não olhou para isso.
Ela olhou para a menina. Eu sempre digo para os alunos, esquece a família e olha para os alunos, olha para eles que estão na escola. Depois a gente vê o que pode fazer, mas no momento da situação, olha para o amor das crianças. Então, quando ela disse, quanto amor, a menina olhou para ela e falou assim, que amor? Que amor? Não tem amor nenhum aqui. Ela falou assim, eu só estou conseguindo ver amor. Você só me mostra o grande amor que você tem pela sua mãe. Não tenho amor por ela. Eu odeio. Eu moro longe dela porque eu odeio. Eu não tenho amor por ela. Aí a minha aluna olhou para ela e falou, não? Que estranho. Pois eu só sinto no meu coração amor. Bom, mas já que você está dizendo isso, eu vou abrir a porta. Ela levantou, abriu a porta e falou, pode sair. Mas eles falaram que você ia conversar comigo. Não, não tenho mais nada para falar com você. Você não quis o que eu falei. Pode sair. Aí ela saiu brava. Aí a minha aluna foi na diretora e falou, olha, eu falei algo para ela que eu sinto que ela sente, é isso, mas ela não aceitou. Então eu pedi para ela sair porque eu não preciso provar para ela nada, eu só preciso que ela sinta o amor. E é o amor que ela está sentindo ali pela mãe. Então vamos aguardar. No outro dia, né, ela chega na escola, essa pedagoga, a menina está na porta da sala. Braço cruzado, emburrada, né? Quero falar com você. Aí ela, pode entrar. Essa história aí de amor. Aí ela falou assim, como assim? Esse negócio aí de amor pela minha mãe. Ela falou assim, ué, foi o que eu te falei ontem. Eu só sinto o tempo todo o amor que você sente pela sua mãe. Ela falou assim, mas a minha mãe fez isso, isso e isso e meu pai tá preso. Aí ela olhou e falou assim, bom, o que acontece entre sua mãe e seu pai, entre o homem e a mulher, é deles. Agora, o seu pai e a sua mãe, eles nunca vão se afastar de dentro de você. O amor deles está juntinho aí, pulsando o tempo todo. E é desse amor que você agiu defendendo ontem sua mãe. Aí ela começa a chorar. Chora, 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 diz que gastou um rolo de papel higiênico. E aí olhou para ela e falou assim, mas eu tô longe dela, porque eu disse que eu ia matar ela, porque meu pai não sei o que. Ela falou assim, mas olha, deixa eu te dizer, aí existe uma coisa que é, você é filha e você entrou no meio de um problema que não é seu. Deixa isso com eles. Fica só com a mãe e com o pai. Deixa o amor fluir entre vocês. E aí ela fez o movimento do fio invisível com ela, onde levou ela até a mãe, né? E depois levou ela até o pai, que estava preso. Respirou o amor. Quando termina, ela vira e fala assim, professora, e agora, o que eu faço? Ela, vamos falar com a justiça, eu vou ligar para a assistente social, talvez você possa conversar com a sua mãe. Então, ela ligou, conseguiu uma fala por telefone, depois a mãe visitou. Gente, essa menina passou de fevereiro a agosto, dando 1000 problemas na escola, criando bullying com um monte de gente, criavam bullying com ela, um problema gravíssimo. Quando chegou agosto, que ela conseguiu, através dessa menina, dessa pedagoga, né, conversar com a mãe, a justiça foi fazendo todo o alinhamento de novo. Essa menina, de agosto a dezembro, recuperou todas as notas e não deu mais trabalho nenhum na escola. O que significa isso? Significa que as crianças estão dentro da escola e os adolescentes agindo de muitas formas, mas trazendo demandas deles, que vêm do sistema e que se encontram com demandas das vítimas também, que são, né? Que às vezes você faz bullying, mas é uma demanda cruzada que se encontra ali no sistema familiar dos dois. E aí nós, professores, não sabendo disso, a gente vai continuar tratando o bullying como sempre tratamos, que às vezes, né, tem solução também, mas que dessa forma a solução ela vem rápida e ela transforma. Porque ela transforma a postura da criança, não volta naquilo, ela continua numa outra perspectiva, ela ressignifica, né? Muda aquele movimento. E às vezes muitas crianças estão nas escolas com questões de bullying, sofrendo bullying, estão num movimento que já vem do sistema familiar, e se a gente não colocar para se olhar, para esse que fez o bullying, o que está a vítima, para se olhar, para se perceber que tudo isso foi feito depois com essa menina, né? Se a gente não coloca, isso não cessa, gente.
Se a gente não chega no lugar para onde esse menino olha quando ele movimenta o colega, para onde a vítima olha, que ela não consegue responder ao colega. Eu lembro de uma menina que eu atendi dentro da escola, que ela chegou para mim e falou chorando porque as colegas faziam bullying com ela. E o que elas fazem com você? Me chama de magrela, porque eu sou magra, porque essa magrela, porque não sei, chorando. Ela devia ter uns 12 anos. Aí eu olhei para ela, a minha é um palitinho. Aí eu olhei para ela assim, né? Eu falei assim, engraçado, você é gorda? Ela, não, eu sou magra. Então, que bullying que elas estão fazendo com você? Elas estão falando o que você sente, que você é. Por que você não assume que você é magra? Ela olhou assim para mim e falou assim, mas eu nunca pensei nisso. Respira. Vamos olhar isso aqui no seu coração. Respira. Se olha dentro de você como você é. Do jeitinho que você é. E começa a dizer sim para você como você é. E ela fechou os olhinhos, né? E começou. Aí eu falei assim, agora olha para essas colegas. Faz de conta que elas estão nessa imagem. Diz para elas, eu sou mesmo magra. Eu assumo. Eu sou magra igual quem da sua família mesmo? Ela é igualzinha a minha mãe. Então fala para elas, eu sou magra igual a minha mãe. A minha avó, respira. E ela foi rindo, né? Ela foi sorrindo, porque ela foi se encontrando na história que tinha um julgamento. Porque as pessoas da família dela tinham muitas mulheres magrinhas demais. Tinha uma história, depois eu fiquei sabendo, até uma história de anorexia, né? Lá atrás. Então, ela estava totalmente nessa história. Eu não precisei ir lá. Eu não precisei entrar na história. Eu só pude trazer ela para a presença do agora e para ela respirar e se aceitar como ela era. Dizer um sim, né? E ela olhou para mim e falou assim, professora, será que eu posso ensinar isso para minhas colegas também? Eu falei, claro, porque aí essas meninas vão parar de fazer bullying, né? Nunca mais teve problema de bullying com a magreza dela na escola. Tá? Então, olhar o que está por trás, e às vezes a gente não precisa chegar. Precisa chamar o pai, chamar a mãe. Eu sempre digo isso também para os alunos. Às vezes você não precisa chamar ninguém. Só basta trazer aquele menino ou aquela menina para uma presença de aceitação de algo que ele está querendo mostrar ali. Ninguém está me vendo. Ninguém está me vendo do jeito que eu sou, então também não. Então, vamos ajudar essa criança a voltar para a presença e se aceitar como ela é. E como que a gente faz isso? Quando eu me aceito como eu sou, eu vou entrar em quê? Sintonia de aceitação com os meus pais. Né? E aí tudo vai se movimentando para uma abertura diferente. Então, assim, com relação a bullying, nós temos N estratégias, né? Eu tenho um módulo, que vai ser agora o módulo do nível 2, que vai trabalhar praticamente bullying agora, né? Nesse módulo. Mas para trabalhar o bullying, nós vamos trabalhar a criança do professor, o adolescente do professor, que viveu conflitos de bullying na escola. Porque não é só, você precisa sentir, você precisa entrar nesse lugar de sentir, se perceber, olhar para aquilo que é as suas, como é que a professora Elza fala, né? As arestas que ficam presas, né? As questões que ficam ali presas no seu sistema, para você conseguir enxergar a escola numa beleza, onde as crianças não estão ali fazendo coisas ruins. Elas só querem ser vistas e a gente só precisa estar ali como um canal para ajudá-las a olhar para onde elas não estão conseguindo olhar. E se a gente consegue chegar nesse lugar, explode um monte de coração, né? A maravilha, né, Ellen? Assim, e o quanto que a gente pode, né, Ellen, perceber a importância de nós pararmos alguns momentos da nossa vida para estarmos juntos e aprendermos sobre lidar com as emoções, não é? Porque por um tanto de tempo a gente não lidou com as emoções. A gente mistificou cada vez mais a raiva, não tivemos permissão para sentir raiva, nós tínhamos que ter ocasiões muito especiais para sentirmos alegria, não é? Então, a gente vem de uma desconstrução de distorções, né? Distorções mesmo, percepções equivocadas daquilo que pode trazer prejuízo para as relações, né? Você teria, eu vou explorar você aqui mais um pouquinho. Você teria, assim, alguns feedbacks, alguns retornos, né? Sobre tudo isso que é feito, porque, assim, nós estamos falando de indivíduos.
Estamos falando de indivíduos que têm uma família e o quanto que essa criança, que ela recebe esse materno que é cuidado, que é o que nós vamos fazer no congresso também. Se você tem assim, um retorno de que isso também chega lá na família e que a mãe traz um retorno, a criança começa a perceber que algo mudou na família, ou a mãe vem para perguntar, Sim. porque nas terapias vem muito, né? O marido vem, quer saber, a mulher vem, quer saber, depois dos workshops e tudo mais, eles querem saber. O que vocês fazem aqui, né? O que é que acontece aqui? Porque dá a impressão que é mágica, né? Não Eu fico é. pensando, antes de você responder, só para lembrar, Nelly, que toda essa parte também de vivência, nós vamos ter no Congresso um tanto de tempo para essa fundamentação teórica dessas leis e do quanto isso é importante, mas também as pessoas que lá estiverem irão experimentar. Porque Sim. o Congresso, ele extrapola, não é? Ele é para todas as áreas mesmo do conhecimento e ninguém fica imune, não tem como. Uma vez que você experimentou uma frequência sistêmica dentro de um grupo onde os corações todos alinhados, não tem como voltar atrás, né? Não. Então, Elia, eu gostaria até que você dissesse se você tem esses retornos aí. Muito, muito. Eu tenho muitos retornos. Assim, quando a senhora fala você fala de marido, né? Muitos maridos, muitos esposos aí das mulheres professoras vêm para dizer assim, o que aconteceu nesse curso que a minha esposa é outra. Eles até perguntam, vai ter segundo? Vai ter segundo? Tem até essas perguntas, mas assim, mães, e eu quero colocar aqui um caso específico de professores que vão para dentro da escola, começam a atuar nessa postura, né? E a transformação vai para dentro da escola da criança. Desculpa, para dentro da família da criança, tá? É como se ocorresse aí uma rede que vai se ampliando. Por quê? Eu sempre digo assim, quando esta criança transforma na escola, quando ela muda, por exemplo, ela está dando muito trabalho, não está aprendendo, toda hora chama a mãe ou chama o pai para resolver uma questão com ela, e de repente isso não acontece mais. De repente ela começa a mudar todo o seu comportamento. Então, o que eu digo? Se ela mudar o comportamento aqui, ela vai mudar em casa. Uma criança que muda o comportamento em casa, o que acontece com o seu pai e a sua mãe ou com quem ela vive? A pessoa também vai receber, não vai entender nada, vai dizer, meu Deus, ele é outro. Ele está mudando. Isso acontece muito. Eu vou dar uma fala bem rápida de casos de gestores que eu recebo muito esse feedback, né? De um gestor que foi meu aluno e que ele trabalhou com os alunos, né, com acho que eram 20 ou 30 alunos, para fazer um projeto, pegou os piores daqueles que não tinham mais condição nem de passar de ano no mês de julho, só tirava zero e tal, e ele fez tipo, como é que fala? Um mini curso, né? Ele falava assim, educação para a vida, ele chamava disso, autorização dos pais, horário contrário, e o que ele ensinou nesse curso? Apenas bonecos de força, fio invisível, misturinha perfeita, ensinou a desenhar a família, a olhar para a família, só os movimentos que eu tinha ensinado no curso foi o que ele ensinou lá. E os meninos foram transformando. Começaram a tirar nota, né? Porque eles passaram a incluir os pais que estavam excluídos. Eles passaram ele devolveu para esses meninos o pai e a mãe deles e o sistema familiar, que estava tudo excluído, tudo bagunçado, né? E aí ele foi devolvendo isso nas atividades e foi acontecendo com um mês de trabalho. Isso começou em agosto. Quando ele volta em setembro, ele fala assim, olha, os meninos tiraram agora, teve menino que tirou 10, os que tiravam 0 tirou 10, tirou 8, tirou 9, eles estão tirando notas excelentes. E aí eu fui para dentro da escola no mês de dezembro, esses meninos passaram 2 bimestres e eles recuperaram as notas, né? E eu fui para lá filmar esses meninos, para poder ouvi-los, né? Sabe, eu nunca pensei que eu tinha que me segurar para não chorar de emoção, porque a fala daqueles meninos era assim, antes do curso da educação para a vida, eu era um menino que eu pulava o muro da escola, que eu vivia na maloca, que eu não sei. Agora eu gosto até da professora de geografia.
Eu acho que era a professora que dava trabalho lá, né? Que assim, pegava no pé deles, né? E eles foram colocando tantas coisas assim que eu falava, meu Deus, que incrível, né? E aí o que que me chamou mais atenção? As mães. Teve uma mãe que falou assim, que veio para a reunião final, né? E ela disse assim: eu vim porque eu tô assustada com a minha filha. Essa menina, eu chegava em casa, que a mãe ia trabalhar na lavanderia, ela chegava em casa, os irmãos pequenos que ela tinha que ficar com eles, a filha, né, que estudava nessa escola, estava tudo bagunçado, cozinha sem arrumar, uma bagunça, e essa menina na rua. Ela falou assim, já tem meses que eu chego em casa, ela tá sentada no sofá, assistindo televisão com os irmãozinhos, fez até comida, deu para eles. Pelo amor de Deus, o que é isso? Aí ela falava pro diretor assim, o que que o senhor tá fazendo com esses meninos? Que eles estão mudando, né? Teve uma Maravilha. outra que a mãe era esquizofrênica, né? E aí o que aconteceu com essa mãe? Essa menina, tiraram ela da mãe e foi morar com a tia, por conta dela brigar com a mãe esquizofrênica. Essa menina me dá um relato, ela vira e fala assim: eu vou voltar para minha mãe, porque agora eu consigo ver a minha mãe como a minha mãe que me deu a vida. Então agora eu posso conviver com a minha mãe com esquizofrenia. E é lá que é o meu lugar. A menina era outra, né? E assim, todos esses, acho que só um que não ficou no projeto, não seguiu, mas os 29 que ficaram, todos eles transformaram a ponto de conseguir passar. Gente, pensa bem, primeiro bimestre, segundo bimestre, 0, 1, 2. Terceiro bimestre, quarto bimestre, 8, 9, 10. Aí as professoras, os relatos das professoras, né? Eu nunca vi isso acontecer na educação. Para mim, isso é inédito, porque esses meninos eram perdidos. Daí eu pergunto, Elza e Sani, como que nós temos... Não tem como nós não levarmos isso para frente. Não Porque não tem. existe menino ou menina perdido no mundo, gente. Existem meninos e meninas que não, que estão olhando para um lugar apenas, que estão desconectados do amor. E Isso. o nosso canal aqui é ajudar essas crianças a entrar nessa frequência de Isso. amor, de Conexão. autoaceitação, né? De Conexão, né? conexão, de volta com ela própria, com a sua história. Aqueles pais mudaram. Aqueles pais, a mãe deixou de ser esquizofrênica, aquela mãe deixou de chegar às 11 horas da noite? Não! Mas aquela criança, aquela adolescente mudou totalmente a sua configuração de vida. E aí, mudou em casa, os pais param de olhar para o filho e falar: você só me dá desespero, você só me dá desprazer. Não, porque agora ela chega na escola e os professores elogiam a menina. Né? Chega na escola e os professores elogiam aquele garoto, que era o garoto que pulava o muro, o garoto que ia para cima da professora de geografia. Quando os professores elogiam, o pai sai de lá assim. Aí eu sempre digo, né? A gente faz reunião, muitas vezes você vai para uma reunião de escola, vamos colocar escola pública, você vê poucos pais, mas muitos estão cansados de ir lá para ouvir reclamação. E é É. reclamação, reclamação, reclamação. E aí, quando essas transformações ocorrem, eles já chegam assim, meio, né, um pé atrás, de repente, o professor abre e fala: sua filha está ótima. Aí o pai sai dali com tanta alegria. Você acha que esse pai vai chegar lá e vai criar um caso com esse filho de novo? Não, vai mudar também a história lá. E essa história Verdade. vai ampliando para dentro do sistema familiar. Um bom relato, para fechar isso, um bom relato disso é do garoto que foi a minha inspiração quando eu estava aplicando nas escolas em 2007 os bonecos de força, experimentando, né, trazendo o papai e a mamãe, aquela coisa toda, e um garoto estava assim, sabe aqueles meninos que todo mundo fala, esse é o cão da escola? Essa era a palavra. A professora chegou para mim e falou assim: não, pelo amor de Deus, professora Ellen, eu não sei mais o que fazer com esse menino, ele pula, sai, não para no lugar, não sei o quê. Aí eu falei assim: cadê o pai desse menino? Ela falou assim: o pai dele morreu, ele tinha 6 meses. Daí eu Não. disse assim: bom, então ele está à procura do pai, por isso que quer pular o muro todo o tempo, quer fugir da escola, vamos trazer o pai de volta para ele. Mas como, Sim. professora, morreu? Eu falei: porque está dentro dele, está nas células dele, ele só É precisa só relembrar. respirar, Vamos relembrar. relembrar o amor do pai dentro dele e da mãe juntinho, né? E aí ensinei para ela como ela ia fazer o trabalho dos bonecos de força, que eram os pais na época. E ela começou, ele resistindo, resistindo, uma semana, aquela resistência toda, até que, de repente, ela respirou e falou para ele assim: olha, só falta você, com muito custo ele fez, botou na parede, só falta você ir lá
e respirar o amor do seu pai e da sua mãe. Por que a gente ensina isso? Porque quando a criança põe a mãozinha, né? Lá no bonequinho de força, né, que a gente Sim. ensina, quando ela põe a mão ali, o que acontece aqui imediatamente? Fechou os olhos, a conexão, coração. Não. Sua mente Sim. volta para as células do pai e da mãe. É só um recurso, né? E aí, o que aconteceu ali? Naquele momento, esse menino ficou lá uns 5 minutos, foi o dia que ele aceitou, depois de uma semana, as lágrimas caíram, ela sentiu que ele ficou muito tocado. Depois disso, esse menino não mudou, transformou. Passou a fazer as atividades, aceitar fazer tudo, não saía mais da sala. E aí eles descobriram que ele sabia ler e escrever. Ele estava ali como um deficiente intelectual, porque em 3 anos que ele estava na escola, ninguém conseguia trazer ele para leitura escrita. E em uma semana, passou isso, de 15 dias em diante, ele começou a mostrar que sabia ler, escrever as 4 operações. Nessa época, eu fui até procurada pela psicóloga, que achou aquilo assim, o que foi isso? Eu avaliei esse menino, ele deu deficiência intelectual, agora ele está lendo e escrevendo as 4 operações, e eu vou reavaliar ele, ele vai voltar para o ensino regular. Ele, o que é isso? A psicóloga estava assim, assustada, né, com a transformação. E por que eu estou contando tudo isso? Porque ela só fez esse trabalho com ele. E ela não trabalhou a família. Daí chega, ele tinha um padrasto que, ó, nele, né, que ele aprontava muito, então ele apanhava muito. Daí chega a reunião de pais. Daí o padrasto chega e fala assim, professora, eu não sei o que a senhora fez desde que esse menino está aqui, mas ele mudou demais. Professora, ele está tão mudado que nunca mais eu tive que bater nesse menino. Aí E você sabe, respondeu professor, assim, ó, só amei. é isso. Aí ele falou assim, nunca mais eu tive que bater nesse menino e eu vou dar uma bicicleta para ele no Natal porque ele tá outra criança comigo, mas claro, agora ele pode deixar o pai ser respirado, né? Respirar o pai Dentro. dentro dele e pode dar um lugar para o padrasto, não é mais uma substituição, né? Não. Então, olha, os efeitos vão tudo para a família. Então, a criança tomou isso aqui, por isso que eu digo para os professores, olha para as crianças, porque se a gente conseguir ajudar a criança a voltar para os seus pais, elas transformam na vida, né, gente? Esse é o caminho, né? Falo Então, demais, né? enquanto a Ellen bebe uma água aí, a gente precisa já ir fazendo o fechamento disso tudo, né? Lembrar, então, que todo o conteúdo que nós temos, não temos mais tempo para responder. Elsa, só falar para ela aí, ó, Darlene, são inúmeros exemplos com TEA, com transtornos, inúmeros. Tem muitos, vão sair muitos aí em vários livros, Então, mas é só acompanhar, tem vários no meu Instagram também. Vários. isso. E também esteja E lá no conosco no Congresso, congresso, né? Vai lá nós vamos encontrar falar. muito conteúdo, né? E Isso. assim, né? De compreendermos, né, Ellen, o quanto já passou da hora, né? De que nós, enquanto adultos, conscientes, sabedores dessas possibilidades, né? Podermos estar juntos para construir um novo caminho, não é? Com novas soluções, não é? E não, nada é mágico. E o quanto que esse conteúdo, através das leis e das posturas, né? Cada professor que se transforma, não é? Cada professor que se transforma e elas podem utilizar isso, não tem como elas não levarem para a própria família atual, e isso vai reverberar também na família de origem. Então, Eli, agora que você já tomou uma aguinha, eu gostaria que antes de nós finalizarmos, né, e as pessoas podem agora, nesse momento, aproveitem e se inscrevam, porque essa linda professora, né, além da competência, ainda é linda, né, tem uma fala, a gente gosta muito dessa coisa do exemplo mesmo, né, estejam conosco, mas eu gostaria que a Ellen agora, antes de dar o tchau dela, ela pudesse também convidar que eles estivessem conosco, Ellen. Acho que o seu convite vai reverberar no coração de cada um, não é? E Isso. chega de um jeito muito, muito gostoso, né? É uma alegria que todos estejam conosco nesse congresso. Eu vejo esse congresso, como eu falei no início, a união de tantas forças juntas a serviço da vida, né?
e a serviço principalmente da vida e do amor. Eu acho que sem colocar esse movimento que é o amor, que atua através do nosso coração, a gente não segue com leveza, né? Então, levar esse congresso para frente, levar esse movimento de amor. E cada um que escolher estar lá, pode ter certeza que vocês vão, como é que o Garriga fala? Borbulhar amor, né? A gente vai borbulhar amor, vocês vão sair de lá exalando amor, porque não tem como ser diferente. Então, venham, participem e abre espaço no coração para algo mais, porque mesmo que você já tenha, de repente, escutado um ou outro palestrante, sempre tem algo novo quando a gente escuta mais uma vez, e a união de todos esses trabalhos, com certeza, vai trazer aí um grande movimento que vai expandir para a educação. Então, é uma alegria encontrar todos vocês lá. Nós vamos ter a professora Mariane Franck, e vale dizer aí, queridos todos, porque temos homens e mulheres aqui conosco, né? Mães, pais, enfim, né? Nós temos a nossa individualidade mesmo, né? Enquanto um ser, mas nós fazemos parte sempre de muitas relações, né? Então, teremos lá o Renê, que é o doutor Renê, não é? Uma pessoa muito empenhada também, essa questão da neurociência, essa questão das emoções, essa questão dos eixos temáticos, né? Foram muito bem pensados para nós, então, estarmos também ajudando aqueles que cuidam. Porque nós precisamos tirar tempo para nós sermos cuidados, para podermos cuidar, não é? E é online e presencial, Ellen. Em Curitiba, online. Então, aí eu não posso, eu moro aqui no Pará. Eu tenho uma pessoa hoje de Portugal falando comigo, né? E ela disse, ai, professora, que bom que vai ter online. Então, seja do lugar que você for do Brasil, online. Ah, mas e o valor? Valor acessível pela plataforma Eduz. Professora Elza, olha bem, eu estou dizendo a vocês, não é? E aqueles que já me conhecem sabem, né, Ellen? Conhece a gente tem congruência, a gente fala e pratica o que fala, não é? E ele está muito bem organizado de forma que todas as pessoas podem alavancar recursos para poder estar conosco, porque ele pode ser parcelado. Ah, mas eu posso pagar à vista, perfeito. Mas, assim, pela Eduz, você que decide como você quer fazer. Entre, porque o online também, Ellen, foi uma das coisas que conversei bastante com o Sani, né? Nós também teremos alguém falando com o pessoal do online. Legal. O chat ele vai ser interativo, né? Assim, bota lá o pessoal no Zoom e ninguém está lá para interagir, para dar para anotar a pergunta, para anotar o recado, já para dar, por exemplo, dependendo de quem está lá, já dá o retorno imediatamente. Então, um congresso pensado com muito carinho. Então, antes de eu dar o tchau final aqui, Ellen, se quiser se despedir, a Sani também se despedir, porque nós já vamos para quase 1h30 de live, não é? Nossa. Mas é assim mesmo, Ellen. Estava tão bom que a gente preocupa com o conteúdo e não com a forma, né? Então, o Sani, quer despedir aí? Depois a Ellen despede e a gente fecha? Gente, venham todos para o primeiro Congresso Internacional de Educação Socioemocional Sistêmica. Eu, Elza, Ellen, seremos palestrantes no congresso. Esse é um congresso em que os palestrantes estarão com vocês durante um tempo bem estendido. Além da parte teórica, todos os palestrantes têm um tempo para trazer para o corpo aquilo que foi proposto na fala. Então, é um congresso que não deixa você só o racional, né, mas soma o racional com o sentir, porque é um congresso que fala da inclusão. Será nos dias 1, 2 e 3 de agosto, presencial em Curitiba e com transmissão online ao vivo para o mundo inteiro, onde você estiver com internet, preço acessível e gravação disponível por 1 ano, né? Então, mesmo que você em algum dos dias não possa acompanhar por algum outro compromisso, não se preocupe, você vai poder acessar o conteúdo, não vai se perder. Muito bom, muito maravilhoso. Muito bem, Ellen, agora as suas considerações finais aí, dá um tchau que
Isso. Quero agradecer a professora Elza, a Sani, minha querida, né? Do coração. A Sani, eu vou nunca esquecer das falas dela, mas não vou nem falar porque senão aumenta aqui, né? Só agradecer mesmo, né, a vocês duas pelo convite, é uma alegria. E agradecer a todos vocês que estiveram na live, que com certeza vai ser uma alegria encontrar todas e todos lá conosco nesse congresso. Muito obrigada. Acho que é muito bom. Então é isso, queridos todos. Ellen, meu amor que Obrigada. ama para você, sabe, meu Obrigada. coração conectadíssimo no seu. Recebi. Isso. Sani, querida, uma boa noite. Prazer ter você aqui junto também. Bora fazer isso tudo acontecer, Vamos lá. não é? Então, Professoras Unidas, não é? Professoras Isso. Unidas, o que que nós vamos fazer? Vem aí, é corpo mesmo, é lúdico mesmo, é muito abraço, é muito afeto, não é? Isso é uma coisa que a gente ama, É, né? É amar, não é? é Eu isso falo assim, o mesmo. que que eu amo? Eu amo amar. É maravilhoso, né? Então, Ok. sejam todos bem-vindos. Ellen, uma noite maravilhosa para você, para todos Obrigada. nós, uma semana fantástica para cada um de Tá. nós. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Deixa eu ver como é que sai.